título da mensagem de hoje é Rasgue a sua lista. Repita comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Rasgue a sua lista. Sabe, eu estava meditando sobre isso essa semana e eu quero dar início com vocês nessa mensagem, mas antes de nós darmos início, eu quero dar um passo atrás com vocês. E nós não podemos simplesmente olhar para a mídia social, para as redes sociais, Facebook, Instagram, Pinterest e Twitter, e ter isso como padrão de relacionamento para mim e para você, ok? Como meta de objetivos de relacionamentos. Nós vamos ter que dar um passo atrás e simplesmente deixar de olhar para aquilo que a mídia, de uma certa forma, tem imposto para nós. Como, por exemplo, tem um seriado reality show britânico chamado Brincando com Fogo, no Netflix, que não é um padrão bom para nós como relacionamento. Essa não deve ser a nossa meta de relacionamento. E alguns de nós viemos de relacionamentos rompidos, quebrados, de famílias que passaram pelo divórcio, que tiveram problemas emocionais sérios por causa de relacionamento. Então, por causa disso, nas próximas semanas, como nós temos feito nessa série inteira, nós vamos olhar para a palavra de Deus como o fundamento, como base para um relacionamento bem-sucedido. Quem aqui quer ter um relacionamento bem-sucedido? Muito bom. E essa mensagem não é só para quem está querendo se relacionar, para os solteiros, ou para aquele que está solteirão, né? Ou encalhado. Não, não é para esses. É para quem está casado, é para quem está viúvo também, e é para quem está divorciado, ok? Então, enquanto nós estamos caminhando juntos nesse processo, eu quero ser muito direto com vocês, e nesse momento dessas ministrações, eu sempre digo isso para você, eu já vou alertar você, eu vou ser muito engraçado em alguns momentos, ok? Eu posso ser engraçado? Ok? Mas também eu vou ser muito intencional, vou ser muito direto e muito firme. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui para você vai confrontar algumas coisas que você acredita, ok? Tá tudo bem para vocês? Porque eu vou fazer assim, então vou ser firme com você. Então não importa a época, a temporada em que você está no seu relacionamento, eu posso dizer para você que Deus pode garantir que você tenha um relacionamento correto e bem sucedido. Então essa série de mensagem é para todos, ok? Esta série também é para aqueles que são os famosos stalkers, ok? Os stalkers, eu sei que tem alguns aqui que são stalkers, mas ele não fala para ninguém. Quem são os stalkers? Aquele que fica stalkeando a vida dos outros no Instagram, entendeu? A pessoa posta, ele não segue a pessoa, mas a pessoa posta, ele vai lá olhar, ele dá uma olhadinha, o que a pessoa está fazendo. Ah, eu sei que muitos de vocês fazem isso, não é? Pois é, eu sei, agora vocês ficam em silêncio porque vocês não querem confessar o pecado de vocês, mas está tudo bem, Deus está vendo no céu. E Ele me revelou enquanto eu estava escrevendo a palavra. Ok? Então essa série também é para essas pessoas que são complicadas, porque tem aquelas pessoas que são complicadas, na verdade, têm dificuldade em se relacionar. E essa série de mensagem é para esse tipo de pessoa também, então é para todos nós hoje. Então vamos lá, todos comigo, digam o seguinte: vamos ser bons nos relacionamentos. Vamos lá? Vamos ser bons no relacionamento. Por que vocês estão com dificuldade de falar isso? Fala, vamos ser bons nos relacionamentos. Exato, é a intenção, é a nossa motivação. Muitos de vocês foram criados, talvez, como eu aqui nessa igreja, porque talvez veio de um lar cristão, onde os pais estavam na igreja, e alguns vieram de outros momentos que já participou de outra igreja, e foram criados nesse ambiente. Os pais amavam a Deus, e todas essas coisas diferentes que você já sabe, mas quando se fala de relacionamento, a única instrução que nós recebemos é o seguinte: você não pode fazer sexo antes do casamento. Você viu uma risadinha no fundo assim, quietinha aqui? Vocês ouviram isso? E por que vocês ficaram em silêncio como se nada tivesse acontecido? Olha só, essa era a única instrução. Aí você vira para a pessoa, para o pastor ou para o líder de jovens da época e fala assim: tá, mas e aí? O que mais? Não, é isso. Não tenha relação sexual antes do casamento. Tá, e se eu falhei nessa área? Tá, eu já cometi esse erro, tá, já falhei, tive sexo antes do casamento, e agora? Então, tá, vamos, e que mais? Que mais que eu posso falar? O que acontece agora se eu falhei mais de uma vez no meu relacionamento? Não, então agora você ora ao Senhor. Não, mas e se eu fui tocado como eu não devia? Olha, e se eu saí daquela imagem dos Flintstones e fui para aquelas imagens que não se pode falar aqui?
O que eu faço? Aí a pessoa fala, então aí você tem que orar e perguntar para Deus. E aí você fala, não, mas eu estou orando, mas Deus não fala comigo. O que eu faço? E quando eu entendi que eu estava sendo chamado para ser um pastor diferente, eu decidi, eu falei, cara, eu não vou ter problema em ser claro sobre a palavra de Deus dentro da igreja que eu estiver ministrando. Eu quero ter liberdade, eu vou ser claro, eu vou ser sincero, vou rasgar o verbo e pregar exatamente o que a palavra de Deus nos diz. Ok? Então eu não vou ser aquele tipo de pastor que fala assim, ó irmão, ora e vê o que Deus está falando para você. Ok? Então eu descobri que tudo se resume a uma coisa que eu quero falar aqui hoje com vocês, que é o quê? São verdades, e eu só tenho 2 semanas para encerrar esse assunto. Então eu quero mergulhar profundo nesse assunto hoje, ok? E já vou te falar de antemão que quem assistir a mensagem de hoje não pode deixar de assistir a semana que vem. Por quê? Porque uma complementa a outra. Se pegar a semana que vem, você não vai entender, porque você perdeu a de hoje, ok? Então veja bem, você precisa entender, eu quero dar o meu melhor nessa mensagem, ok? Então veja, por isso que o primeiro lugar que você precisa ir quando se trata de relacionamento não é as redes sociais. Não é as redes sociais. Quando se fala de relacionamentos, a Bíblia é a base do relacionamento. Por quê? Porque Deus criou o ser humano e Ele sabe exatamente como o ser humano funciona. Você já disse alguma coisa do tipo assim para o seu namorado, para a sua namorada, você que é casado para o seu cônjuge, né? Ou você que já olhou, ouviu alguém falando e falou assim, nossa, mas você é difícil de entender. Não é? É normal. Não adianta, pode confessar, querido. Mesmo debaixo da máscara, o Senhor está aceitando sua confissão. Entendeu? Nós falamos isso, mas entenda, é difícil, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe exatamente como essa pessoa funciona, e Ele sabendo disso, Ele estabeleceu algumas coisas, que se você seguir, você vai ser bem sucedido. Ok? Então para você entender o que eu estou querendo dizer, para deixar ainda mais claro, é o seguinte, você compra um aparelho eletrodoméstico complicado, de última geração, e ele vem junto com ele um manual. E esse manual, ele diz como funcionam as coisas. E aí você, como eu, e alguns de vocês, tem uns que obviamente que não são assim, começa o quê? Pega lá, liga na tomada, e começa a apertar os botões. Olha, abre uma portinha aqui. Olha, está piscando a luz, para que serve isso aqui? Eu não sei, depois tem que ler no manual. Nós somos assim, nós vamos tentando ver como as coisas funcionam, sem saber exatamente como a pessoa que criou estabeleceu aquilo para funcionar. Não seria mais fácil a gente parar, olhar o manual, saber como funciona e fazer exatamente como diz o manual? Esse é o problema nosso, meu e seu. Nós tentamos entrar nos relacionamentos, tentando ser bem-sucedido nos relacionamentos, sem olhar o manual daquele que criou o ser humano. Faz sentido isso para você? Então veja, nós precisamos olhar para isso. Vamos ser sinceros aqui, essa manhã, sabe por quê? Essa tarde ou essa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Veja só, nós precisamos entender e ser sinceros, porque quando se fala de relacionamento, sabe aonde você vai? No Instagram, no Facebook, você vai lá na frase do Twitter, você vai lá olhar um post sobre relacionamento, e você usa aquele post como base para o seu relacionamento. Agora ninguém está aqui me ouvindo, né? Mas é exatamente o que você faz. Vamos ser sinceros aqui. Você não olha para a Bíblia e fala assim, vamos ver o que a Bíblia me diz sobre relacionamento, ok? Nós não fazemos isso. E eu prometo para vocês que eu vou ser amigo de vocês, tá? Eu estou confrontando vocês, mas eu vou ser amigo de vocês, ok? E sabe, quando Deus quer fazer algo grandioso, Ele escreve algo para a longevidade. Quando Deus quer fazer algo grandioso, Ele mantém escrito, porque aquilo que está escrito vai para a longevidade. Por exemplo, em 1988, quando foi escrita a Constituição Brasileira, nós já temos algumas outras constituições, mas quando foi feita a primeira Constituição, quando lá no Congresso Nacional do Brasil, não apenas falou um para o outro o que eles esperavam que fosse a Constituição, mas eles escreveram a Constituição. Por que eles escreveram? Porque eles queriam que tivesse longevidade, para que nos mantivéssemos conectados, unidos ao propósito da Constituição. Faz sentido isso para vocês? Por exemplo, Martin Luther King, quando ele começou a ficar injuriado com a injustiça, ele não apenas falou para as pessoas, ele escreveu, e aquilo que ele escreveu foi para a longevidade.
Por isso que hoje nós falamos dele, se tornou discursos escritos. Porque quando você escreve, você cria longevidade naquilo que você está fazendo ou falando. E quando Deus quis que a humanidade entendesse o seu coração, o seu amor pelos relacionamentos, o seu amor pelo ser humano, o que ele fez? Ele inspirou homens pelo Espírito Santo e mulheres a escreverem a palavra de Deus. Para quê? Para que fosse perpétuo, para que tivesse longevidade. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Agora, pastor, por que você está indo firme nesse assunto da palavra de Deus? Porque se nós não estabelecermos a palavra de Deus como principal fundamento para os nossos relacionamentos, você vai sair daqui achando que a palavra de Deus é apenas uma sugestão. A palavra de Deus não é uma sugestão para os nossos relacionamentos. A palavra de Deus é um mandamento, é um fundamento para o relacionamento bem-sucedido. Amém? Ou seja, nós precisamos entender isso e partir desse princípio, ok? Observe uma coisa, Deus ele constrói tudo para os seus filhos em princípios. Diga comigo, princípios. Mais forte, princípios. Exatamente. Sabe, ele não constrói a sua cultura, o seu reino baseado em sentimentos e tendência. Porque sentimentos mudam, tendências mudam. A cultura hoje é baseada em sentimento e em tendência. Hoje o estilo de roupa que você veste, todo mundo está olhando, é uma tendência da moda. Mas daqui a pouco vai mudar, e aí nós vamos mudar novamente. Mas a palavra de Deus não é construída em tendências ou sentimento. A palavra de Deus não é uma sugestão para você, a palavra de Deus é o fundamento para a sua vida, se você quer ser bem sucedido. Tem alguém aqui comigo hoje? Sabe, Deus constrói o seu reino sobre princípios. Diga comigo, princípios. Sabe, eu quero que você anote esse ponto. Quanto mais princípio você aprende com a palavra de Deus, menos você tem que orar sobre o que você deve fazer. Vou repetir, porque alguém está olhando para mim nesse momento achando que eu sou herege. Ok? Vamos lá, quanto mais princípios da palavra de Deus você aprender, menos você tem que orar para saber o que você tem que fazer. Vou te dar um exemplo, eu gosto de deixar as coisas claras. Vou traduzir essa verdade, esse princípio, em uma versão Oxygen. Todos nós conhecemos, quem aqui tem carta de motorista? Levanta a mão. Muito bom. Você sabe o princípio da gasolina? O princípio da gasolina é o seguinte: você está dirigindo o seu carro, seu veículo, e de repente acende a luzinha, gasolina, combustível na reserva. Qual é o princípio? Naquele momento você não chama a intercessão, manda uma mensagem para o Rafa, para a Rosane, e fala assim: Rafa, vamos fazer uma reunião agora de oração, intercessão. Vamos agora fazer uma reunião aqui, para que a glória de Deus se manifeste, e se começa a orar e falar: Deus, olha, eu sei que o Senhor tem um destino para mim, eu vou chegar no meu destino, obrigado porque o Senhor está enviando os seus anjos, ministradores, para que eu possa chegar no meu destino, são e salvo. É assim que você faz? Não, você não ora, porque você sabe o quê? Se está na reserva, você precisa fazer o quê? Parar em um posto, reabastecer para continuar. É um princípio, não muda. Então quando você sabe como as coisas funcionam, você não precisa orar para saber o que você deve fazer, porque a nossa vida é baseada em princípios. Então pare de olhar para aquilo que as pessoas dizem sobre relacionamento, porque o que elas dizem é baseado no que elas sentem, e isso muda. Olhe para a palavra de Deus, porque nunca muda. Então você vai olhar para a cara do fulaninho ou da fulaninha, e você vai falar assim: mas a vida dele não condiz com esse fundamento, com esse princípio, então estou fora. É simples assim, eu não preciso orar. Não, pastor, é que tem aquelas, né? Então nesse momento assim, tem alguma já fazendo assim, ó. Não, pastor, é que eu estou orando para saber se é da vontade de Deus. É da vontade de Deus? A vida dele ou dela condiz com os fundamentos do reino? Não, não condiz, então cai fora. Não, mas é que eu quero converter, quer? Entendi. É mais fácil ele ou ela te converter ao contrário. Tem alguém comigo aqui, gente? Eu estou pregando sozinho hoje. Sabe, nós precisamos entender isso. Se nós estamos na reserva, nós convocamos uma direção, nós vamos no posto de gasolina, nós paramos e abastecemos, e é isso que nós temos que fazer. Princípios simplificam a vida.
princípios simplificam a vida. E quando se trata de namoro moderno, romance moderno, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber exatamente o que Deus quer de mim e de você. O que acontece é que muitas pessoas hoje em dia estão tentando viver os seus relacionamentos fora dos princípios de Deus. Então pare e pense, olhe para o seu namoro, olhe para o seu relacionamento e se pergunte, faça uma pergunta simples. O meu relacionamento hoje está baseado nos fundamentos da palavra de Deus? Não, mas é que essa palavra de Deus, pastor, ela é antiquada, ela precisa ser reajustada para a nossa realidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa, fundamentos não mudam. A palavra de Deus não muda. Tudo passa, mas a minha palavra permanece a mesma, é isso que a palavra dele diz. Mas nós queremos mudar alguma coisinha aqui para adequar a minha vida. E não podemos fazer isso, porque nós não teremos o mesmo resultado, ok? De verdade, eu não acredito que as pessoas estão tentando viver fora desses princípios. Sabe, não importa, de verdade, não importa hoje como está a sua vida, não importa se você está passando por problema nos relacionamentos, não importa se o seu casamento está quebrado, não importa se você está divorciado, não importa se você está viúvo, Deus pode construir uma nova história a partir de onde você está. Deus não precisa te tirar da lama para mudar a sua história, mas Ele começa a mudar a sua história a partir da lama. Mas o problema é que, o problema não, a solução é você nunca fica na lama. Está me entendendo? Algumas pessoas, às vezes, você chama para vir num culto, uma reunião, ele fala assim, não, eu preciso mesmo, pastor, olha, realmente eu preciso. Aí tem uma fala que é muito interessante, eles falam assim, não, o senhor tem toda a razão, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida e aí eu vou. Não, você não precisa mudar. Jesus fala assim, venha como você está. E a mudança começa no processo. Quem está comigo? Sabe, algumas pessoas, pastor, mas o senhor está falando de casamento, de relacionamento, será que eu posso falar sobre casamento? Deixa eu te falar algo sobre mim que talvez você não saiba. Eu tenho uma família, eu tenho 2 lindos filhos que eu sou apaixonado por eles. Né? Nós somos uma família e eu e a pastora Mari, nós agora no mês de julho, nós estamos completando 21 anos de casados. Já pensou isso? Não é incrível? Não é 21 meses, é 21 anos. Ok? 21 anos comprometidos. E eu posso te falar algo, nós estamos vivendo bem, apaixonados um pelo outro, não é porque nós andamos segundo as frases do Instagram. É porque nós andamos segundo os fundamentos da palavra de Deus. Por que você acha que eu estou com essa camiseta aqui hoje? Ei, homens dessa casa, é a pastora Mari aqui, ó. Irmãs, se você quiser, depois eu faço uma para você e para o seu marido, dar de presente para ele. Com a sua foto. Só mandar aqui na secretaria que a gente dá um jeito. Maridão, você tem que vestir a camisa do seu relacionamento. Entendeu? Ter coragem de mostrar para todo mundo e falar assim, ei, espera aí, eu sou apaixonado por essa pessoa que está aqui no meu peito. Tem uns homens aí falando que tem, isso aí, muito bom. Então, de verdade, eu não acredito que eu simplesmente estou falando de relacionamento à toa. Não, eu estou falando isso porque eu pratico isso na minha vida, ok? Nós só estamos casados porque nós andamos baseado em princípios. Repita comigo, princípios. Princípios da palavra de Deus que são imutáveis. E hoje eu só vim aqui para desafiar você com essa mensagem a viver, a se perguntar como eu estou vivendo hoje. Está baseado em princípios ou não? Sabe, eu quero que nós voltemos para aquilo que é o instrumento de princípios da palavra de Deus, que é o quê? A Bíblia. A Bíblia é a base de um fundamento, sabe? Muitos às vezes são casados há 40 anos como casados, os filhos já se casaram, foram embora de casa, mas vocês vivem como 2 amigos. Não tem mais paixão, não é mais vibrante o relacionamento, ok? Sabe, às vezes as pessoas são ignorantes. E quando eu digo ignorantes, é na falta de conhecimento, ok? Vem comigo aqui. Falta de conhecimento. E você sabe qual é a verdade? Por mais que nós louvemos, erguemos as nossas mãos, adoremos na casa de Deus, simplesmente adoremos, fazemos aquela adoração, sabe? Nós muitas vezes não entendemos sobre relacionamento, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Elas não têm a verdade sobre os relacionamentos. Então eu posso desafiar você a olhar para suas fotos no Instagram e falar assim, cara, essa foto que eu postei aqui com o meu cônjuge, com o meu namorado, com a minha namorada, eu simplesmente, será que eu estou vivendo, é verdadeiro isso que eu estou postando aqui? Eu desafio você. No dia dos namorados,
Muitas pessoas nas redes sociais começaram a postar foto com o seu cônjuge, com a sua namorada, com o seu namorado, não é? Aquela coisa linda, love, pá, mas era muita gente. E eu não sei porque cargas d'água também, se era só porque eram as pessoas que estavam me seguindo, ou simplesmente, todo mundo postando foto. E aí uma pessoa que eu conheço postou uma foto assim, e comentou: gente, só lembrando, hoje não é 1º de abril, o dia da mentira. E por que ela disse isso? Eu acredito que eu entendo o que ela estava querendo dizer, é o seguinte, que ela conhece pessoas que estavam postando fotos ali, tá, ai meu love, minha paixão eterna, mas vive num campo de guerra em casa. Então nada mais é do que um post do dia da mentira. Tem muitos casais vivendo uma mentira. Mas o que eu quero que você entenda é que você pode ver uma verdade profunda e transbordar essa verdade profunda na vida das pessoas, ok? Então, sabe, a minha pergunta hoje para você é: seu casamento, o seu relacionamento, ele é vibrante? Ele é apaixonante? Ele é intenso? Eu não disse perfeito, ok? Eu não disse perfeito, mas eu disse se vocês se amam. Vocês se amam? É uma pergunta que você tem que responder. E eu vou chocar alguns aqui agora, ok? O seu maior inimigo não é o diabo e nem o pecado. É a sua ignorância. É a sua ignorância. Olha só, eu não sei se você sabe, mas a palavra inimigo no hebraico significa escuridão. No hebraico significa ignorância. Ele é o príncipe da escuridão. Ele é o príncipe das trevas. Em outras palavras, ele é o príncipe da ignorância. Por isso que a palavra de Deus diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento, ou seja, onde você é ignorante, é onde o diabo tem controle sobre a sua vida. Quando você não estuda a palavra de Deus, por isso que nós batemos muito na cultura da nossa casa Oxygen, que nós não apenas queremos que você leia a Bíblia, nós queremos que você seja praticante da palavra de Deus. Porque quando você conhece algo sobre aquilo, o diabo não tem mais controle sobre aquilo. Entendeu? Por isso que você às vezes vê o que as taxas de divórcios lá em cima, e são as mesmas pessoas às vezes que estão dentro da igreja, estão dizendo que adoram a Jesus, que amam a Jesus, estão no estudo da Bíblia, estão num GC, mas a taxa de divórcio é a mesma. Por que a prática é a mesma se deveria ser diferente? Quanto menos ignorância você tem, menos desastre você tem, ou você experimenta. Então o que você está dizendo, pastor, é que eu preciso trazer a luz do mundo para a minha escuridão. Aquela área de ignorância, eu preciso trazer a luz dele para a minha escuridão. E por isso que Jesus disse isso lá em João 8,12. O que ele diz? Vamos ler comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Jesus falou ao povo mais uma vez e disse: eu sou a luz do mundo, e se você me seguir, se você fizer do meu jeito, se você andar nos meus princípios, vocês não estarão na ignorância. É isso que ele está querendo dizer. Quem está comigo? É isso que ele está falando. Você viu que Jesus disse que se nós fizéssemos as coisas do jeito dele, gente, não é do jeito que a cultura diz, não é do jeito que a cultura diz que é normal, é se você fizer do jeito de Jesus, você não vai estar em ignorância. A luz dele vai trazer vida, oxigênio para os seus relacionamentos. Ei, estou aqui na Oxygen hoje? Tem oxigênio aí no seu relacionamento? Até nisso nós aplicamos a palavra. As pessoas deveriam olhar para os relacionamentos nosso, meu e seu, e dizer assim: uau! Quanta vida tem nesse relacionamento, é vibrante esse relacionamento, esse casamento é demais. Eu quero ter um casamento como o seu, eu quero ter um relacionamento como o seu. Vocês amam a Jesus, são apaixonados um pelo outro. E o que eu descobri que é um princípio que eu quero ajudá-lo a obter aqui hoje, e que você pode aplicar ele em qualquer área da sua vida, não só nos relacionamentos, é aprender esse princípio. É pegar e rasgar a sua lista. Rasgue a sua lista. E o que eu quero dizer com isso? O que eu descobri é que este princípio que eu vou ensinar aqui hoje para vocês se aplica em todas as áreas da sua vida. Você tem uma lista, quer você tenha ela anotado ou esteja só na sua mente. Você tem uma lista pessoal. Todos nós temos uma lista daquilo que nós queremos que aconteça, daquilo que nós ansiamos, do jeito que a gente quer que aconteça, ou de como, ou quando. Não é verdade? A gente tem, na nossa mente, no nosso coração, a gente tem. Deixa eu te dar uma definição de lista. É um conjunto de ideias
pré-fabricadas, criadas e autofabricadas de uma pessoa, situação ou resultado específico, escrita, continuamente pensada e comunicada verbalmente, pelas quais expectativas errôneas se tornam metas de realização. Isso é uma lista. Qual é a sua lista? Da qual Deus não faz parte. Você criou a lista, mas Deus não faz parte dela. Qual é a lista? Porque alguns de vocês têm, quando se trata de uma pessoa, de um relacionamento, alguns de vocês têm aquela, quando também se trata de negócios, você tem uma lista. Aí você fala assim, não, bem, quando eu tiver com 26 anos, eu terei o meu próprio negócio. Quando eu tiver com 27, 28 anos, então eu vou namorar. E aí quando eu tiver com 30, eu vou casar. Né? Quando eu tiver com 32, eu vou ter 2 filhos, 3 filhos, 6, 10 filhos. E quando eu tiver com 35 anos, eu vou me aposentar, porque eu já sou milionário. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem te disse isso? Da onde você tirou isso? Percebe? Nós criamos essas metas para as nossas vidas. E alguns de vocês estão sentados aqui na nossa reunião, ou estão me assistindo online nesse momento, e hoje estão frustrados com a sua vida, porque a sua vida não se parece nada com a sua lista. E eu vim aqui dizer hoje para você que esse princípio que você precisa adotar, no que diz respeito aos seus relacionamentos e tudo a respeito da sua vida, Deus não é o Deus da sua lista. E a razão pela qual eu tenho que ajudá-lo com isso é porque nós amamos fazer listas. Sua lista para você nunca parecerá com a lista de Deus para você. Vou te contar algo que talvez você não saiba sobre mim. Quando eu era solteiro, fazia artes marciais e eu estava treinando boxe, já estava lutando boxe e estava entrando para o mundo profissional. E qual era a minha lista? A minha lista era, você é um boxeador profissional a nível mundial. Eu sempre quis ser o melhor naquilo que eu faço. Então comecei a trabalhar para isso, treinava como um louco, fazia mais do que todo mundo. E já estava com expectativa para lutar na Colômbia e de lá ir para os Estados Unidos e morar lá junto com outros boxeadores, porque existia uma grande probabilidade, íamos lutar também em Santa Catarina, estávamos com aquele negócio todo, e eu já sonhava, vou casar com uma mulher, igual aquela do Rock Balboa. Olha o de Tiger. E aí, eu peguei e falei, cara, eu sonhando com aquilo, tal. E aí Deus você não está entendendo? Eu não te criei, essa é a sua lista. Essa era a minha lista. Essa é a sua lista. E Deus olhava para mim, não, mas eu tenho outra lista para você. Aí eu falava assim, não, mas eu quero lutar. Ele falou, não, você vai lutar. Não, mas eu quero boxeador. Não, você vai ser boxeador, fica tranquilo, sua direita vai ser perfeita. Não, mas eu quero aqui no ringue. Ei, tem um ringue maior do que esse é muito pequeno para você. O ringue que eu tenho para você se chama os 4 cantos da terra. Você vai lutar contra as potestades malignas. Você pode ter essa lista, mas eu tenho um sonho maior para você. Ei, tem alguém aqui hoje que Deus está falando, essa sua lista é muito pequena para você. Eu tenho algo maior para você. E tudo que você tem que entender hoje é pegar a sua lista e rasgar a sua lista. Rasgue a sua lista. Sabe, eu tenho tentado lhe dar princípios para construir um relacionamento. A sua lista leva em consideração o que você deseja. A lista de Deus leva em consideração o que você precisa. Não é o que você deseja. Tem alguém comigo aqui hoje? Sabe, muitos de nós criamos nossa lista baseada eu não sei em quê. E nós seguimos em busca de algo que não é realmente o que nós precisamos. Enquanto as nossas listas não estiverem alinhadas com a lista de Deus, nós nos frustraremos. Essa semana, cheguei na minha esposa, vou pregar sobre relacionamento, aí eu chego meio desconfiado assim, né? Então, amor, tudo bem? Amorzinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela, pois não. Amorzinho, qual era a sua lista? Sabe aquele rapaz ideal que você queria casar? Aí o que eu esperava que ela ia responder? Ai, meu amor, você é aquele que estava na minha lista.
Você era tudo que eu precisava. Aí eu, yes, vou colocar na mensagem. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, então, engraçado, né? Eu tinha um cara que eu gostava, que eu queria que fosse igual o Tom Cruise. Aí eu falei assim, então tá bom, então, eu queria então a Jennifer Lopez, então. Mas aí, olha só. Gente, eu acho que eu estou chegando lá. Se eu fizer um implante de cabelo. Mas sabe o que eu entendi? Eu entendi uma coisa. Isso era o que ela desejava. Mas não era o que ela precisava. O que ela desejava era alguém como Tom Cruise. E Deus mandou alguém como eu, que é o que ela precisava. Ela desejava alguém como Tom Cruise, mas Deus falou assim, ei, você precisa de um cara que vai levantar mais cedo, vai orar, e se for preciso ele coloca o rosto no chão, ele está disposto a entregar tudo pelo meu reino, é disso que você precisa. E um dia ele olhou para mim e falou assim, ei, você está pensando em alguém como a Jennifer Lopez? Você está muito enganado, você precisa de alguém muito melhor do que ela, você precisa de uma mulher que ama você incondicionalmente, que ora por você todos os dias, que é comprometida com a minha causa. Eu vou te dar o que você precisa, não o que você quer. Tem aqui, Deus está respondendo alguém aqui hoje, hein? Deus está respondendo, fala assim, eu não vou dar o que você quer, eu vou te dar o que você precisa. Tem alguém aqui que pode dizer amém hoje? Sabe, nós precisamos entender isso, você precisa fazer o que eu tive que fazer em minha vida. Eu tive que pegar tudo o que eu pensei, que queria e que tive que rasgar. Rasgar, enquanto você está fazendo isso, este é um sinal profético e de que eu acredito que muitos de vocês precisam fazer para chegar no próximo relacionamento. Para alcançar aquilo que você quer, para chegar naquele nível que você quer, você precisa pegar aquilo que é a sua lista e rasgar a sua lista. E talvez, sabe, eu quero falar algo aqui para você, eu estou tentando dar a você um princípio que vai salvar você das frustrações, porque o que Deus quer de você ou para você não se parece em nada, nem um pouco com aquilo que você pensa de si mesmo. Você quer saber por que muitas pessoas vivem frustradas dentro da igreja? Porque a gente vive numa equação da frustração. Olha como que é a equação da frustração. São expectativas fabricadas ou criadas, mais realidades fracassadas, igual sentimento de frustração. E as pessoas não sabem porque elas andam frustradas. Você inventou uma lista e está fazendo na força do seu braço. Algumas pessoas estão rindo. Alguns estão falando assim, não, porque eu vou me formar daqui 6 anos, e quando eu me formar daqui 6 anos, eu vou conseguir aquele emprego dos meus sonhos, vou casar com aquela pessoa que tem 6 dígitos na conta bancária, vou ter 6 filhos, vou andar de Mercedes 600, e aí chega com 35 anos, está morando num apartamento de 1 quarto só, solteiro, sem filho nenhum, olhando, não tem um gato para puxar pelo rabo. E aí fica com um sentimento de frustração, olhando para o seu pastor pregando sobre relacionamento. Mas esse momento que você está de frustração é exatamente onde Deus quer que você esteja. Pastor, mas está doendo. É isso aí, porque Deus está forjando algo, Ele está fazendo algo novo sair daí de dentro de você. Tudo que é pressão na nossa vida que causa dor, tira algo de bom de dentro de nós. Tudo depende de como você reage diante das circunstâncias. Deus está te preparando para tirar algo melhor de você. Você está tão frustrado porque Deus não deixou que a minha lista acontecesse. Estou chateado com você, Deus. E hoje eu estou implorando para você, seja quem for, quem está me assistindo aqui online nesse momento, eu estou falando para você, você veio talvez dessa reunião, você está se sentindo frustrado, você precisa entender, Deus está fazendo algo novo na sua vida. Porque o menor pensamento de Deus sobre você é mais elevado do que o seu maior pensamento sobre você mesmo. Eu posso dizer isso de maneira diferente para vocês hoje? Deus está mais comprometido com o seu destino do que com os seus desejos. Falei que a minha direita ia ser perfeita? Sabe, nós precisamos entender isso. Deus deseja que você alcance o destino mais do que alcance os seus desejos. Lembra que eu falei para vocês que se Deus tivesse respondido algumas orações minhas no passado, eu estava lascado? Pois é.
Se Ele respondesse aos meus desejos, eu estaria frustrado hoje. Por isso que Salmo 37, versículo 4 diz, veja, nós citamos errado esse texto aqui o tempo todo. Ei, eu vou dar uma revelação aqui para vocês agora da palavra de Deus. Olha esse texto, Salmo de número 37, versículo 4. Abra aí, sabe? Eu só precisava que você entendesse que a palavra de Deus tem o melhor para você. E que a lista que você criou para você não chega nem perto daquilo que Deus tem para você. Talvez você está falando, não pastor, mas sabe o que é? Talvez alguém está dizendo assim, não pastor, é verdade pastor, eu tenho colocado o Brad Pitt aqui na minha lista, mas eu vou rasgar, viu pastor, estou falando, eu coloquei aqui Senhor, aqui pastor, eu coloquei aqui ó, quem que eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, Tom Cruise, ou Jennifer Lopez, ou seja lá quem for que você colocou aí na sua lista, eu vou rasgar pastor, rasga, sabe por quê? Porque Salmo 37, 4 diz assim ó, deleite-se no Senhor. E Ele o quê? Aí o que a gente aprendeu? Se eu me deleitar no Senhor, Deus vai conceder o desejo do meu coração. Aí a gente vai como um menino birrento e fala, mas Deus, eu estou indo em todos os cultos. Eu estou sendo dizimista. Eu estou te obedecendo, eu estou em santidade. Cadê o meu namorado? Cadê minha namorada? Meu casamento não melhora. Não brinco mais. Deixa eu falar algo para você. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte. Se você se colocar em Deus. Se você colocar os seus negócios em Deus, se você colocar os seus relacionamentos em Deus, se você colocar tudo da sua vida em Deus, a sua lista em Deus, Ele, Deus, dará o desejo do coração dEle no seu coração. A palavra aí, que você leu no texto para atender ao desejo do seu coração, na verdade é dar. Ele dará o desejo do coração dele para você. E você vai desejar o que ele deseja. Pergunta se eu quero voltar a ser boxeador. Não, eu prefiro boxear o inferno. Não troco isso por nada. Quem está me entendendo? Então você precisa entender que vai ter alguns momentos que você não, eu entendi errado. Eu fiz a minha lista igual Papai Noel. É isso que eu quero. Quando você coloca tudo o que você é no Senhor, Ele vai colocar o desejo dEle no seu coração. Veja, Ele não vai dar as coisas que nós desejamos. Porque o que eu desejo para mim é muito pouco, pequeno. A Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso, da mulher é enganoso. Tipo, é exatamente o que eu quero, mas quando eu coloco no Senhor, Ele muda o meu coração e Ele me dá um coração novo, que deseja o que Ele deseja. Antes de nós começarmos a falar sobre relacionamento, nós precisamos de falar sobre a pessoa que vai estar no relacionamento, que é você. Então você precisa entender isso, você precisa mudar o seu coração. Igreja, eu estou implorando para vocês que estão online comigo, estão me assistindo isso em algum momento da sua vida, eu estou te pedindo, pegue tudo que você fez, observe isso. Isso é um ídolo. Tem muitas pessoas que estão aqui com um ídolo, a sua lista é o ídolo. Sabe o que é ídolo? Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. E talvez você está falando assim, não pastor, mas Deus, eu sei que o senhor sabe o que é melhor para mim, mas eu posso fazer um FaceTime com o senhor? Eu mando um e-mail, eu mando um Dropbox, uma lista, exatamente como eu quero a minha lista. Pastor, como é que eu oro para colocar aquilo que eu quero lá no céu? Tem um telefone vermelho? Não. E Deus está falando, eu só quero que você faça uma coisa. Sua lista não é a minha lista. Rasgue a sua lista. Provérbios capítulo 19, versículo de número 21. Diz o seguinte, muitos são os planos do coração do homem e da mulher, mas o que prevalecerá é o propósito do Senhor. Ei, você pode fazer planos. E eu vou falar isso na próxima mensagem, como é que faz isso?
Como é que eu faço planos baseado e alinhado com os princípios do céu? Você sabe que Deus tem um propósito para o seu relacionamento? Ei, escuta aqui comigo, ó. Deus não quer que você case apenas para você tirar foto e postar no Instagram. Deus quer que você e o seu cônjuge conquistem as nações. Deus quer alinhar vocês por um propósito para fazer o inferno retroceder. Ele está unindo vocês para um propósito específico, restaurar outros casamentos, restaurar outras pessoas, resgatar outras pessoas. Deus não quer apenas que vocês tenham filhos para ficar exibindo para os vizinhos. Deus quer te dar filhos que serão flechas nas mãos de Deus para alcançar o mundo. Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele não quer que você apenas tenha um cônjuge nos negócios. Ele quer que você subjugue, governe, domine essa terra e seja uma bênção para outras pessoas. Ele disse: você tem um plano, mas eu tenho um destino para você. Você tem um plano, eu tenho um propósito para você. Você tem um planejamento, eu tenho algo glorioso para você. Quem está me entendendo? Foi num momento como esse que eu peguei a minha lista, entendi, rasguei a minha lista, e Deus disse: bom, finalmente você começou a entender, Claudinei. E aí eu falei: Deus, rendido eu estou. Eu sei que o meu plano não é o melhor para mim. Sabe, você pode continuar quando você quiser, continue insistindo do seu jeito. Você pode continuar pulando de cama em cama, de relacionamento em relacionamento. Você pode continuar procurando um meio de você enriquecer rápido. Você pode fazer as coisas do seu jeito. Mas vai chegar um momento que você vai estar tão frustrado, quebrado, que Deus vai voltar e vai te falar a mesma coisa que Ele está te falando hoje. Rasgue a sua lista. Quando se trata de romance moderno, eu acho que um dos maiores princípios que nós precisamos entender e aprender é, de acordo com a palavra de Deus, é que sua lista não é a vida que Deus deseja para você. Quero ler com vocês Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz: Ele tem planos para você, planos para prosperá-lo e não prejudicá-lo. Planos para lhe dar esperança e o que, gente? O que? Há um fim esperado, há um propósito que prevalecerá. Pegue a sua lista. Qual é a sua lista? Que você fez aleatoriamente porque os outros acharam que era bom para você, mas não era o que Deus queria para você. Talvez você tenha se frustrado tanto nos relacionamentos porque você tem feito a sua lista do seu jeito e tem tentado fazer as coisas do seu jeito. Por isso que seu casamento está entroncado. Pegue a sua lista e escreva, vamos. Essa semana eu quero que você faça isso. Pegue a sua lista e escreva tudo aquilo que tem te frustrado. Coloque uma música de adoração. Posso ser sincero aqui com vocês? Muitos de vocês pegam a sua lista e vai para o Instagram e fica se comparando com a vida dos outros. Ah, mas fulano vai se casar. Ah, mas olha o casamento de fulano. Eles tiram, como é que é a foto? A mulher na frente, né? E o rapaz assim. E você fica se comparando. Ah, mas eles estão indo para a lua de mel. Eles estão indo comemorar o aniversário de casamento deles. Ah, mas as coisas não são do meu jeito. Ah, a igreja não é do meu jeito. Ei, tem tantas coisas que não é do seu jeito. Sabe por que não é do seu jeito? Porque você está comparando as coisas à sua volta com a sua lista, como deveria ser, não como Deus quer que seja para você. Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está falando com você: eu estou preparando algo para você. Eu estou trabalhando em você. Talvez eu estou construindo algo em você que vai durar para sempre. Que você vai passar dos seus filhos para os seus filhos. Eu tenho um plano para você. Ah, mas por que eu estou trabalhando nesse emprego ainda? Ei, calma.
daqui 5 anos eu vou te dar algo que é seu, mas você tem que ficar aí mais 5 anos. Mas eu não aguento mais. Calma, eu estou trabalhando o seu caráter, porque lá na frente a sua integridade vai ser testada. Então eu preciso saber como que você vai sair ganhando um salário mínimo, para depois saber se você continua trabalhando, ganhando isso, se você vai continuar com o mesmo coração, se quando você estiver numa big casa. Se você vai continuar sendo generoso, eu preciso testar você aqui, o seu coração, eu preciso preparar, eu estou extraindo algo de bom para você. Deus, e o que eu faço enquanto isso? Sabe o que você faz nesse processo? Deus está falando para você hoje, não fique frustrado. Não pense que Deus o abandonou, que você está sozinho. Você precisa tirar tudo que você inventou erroneamente fora de Deus e criou a sua própria lista. E fazer o que, gente? Eu estou desafiando você essa semana a pegar a sua lista, escrevê-la. E diante de Deus apresentar tudo que tem frustrado você. Deus, isso aqui é a minha lista. Isso é o que me frustrou, isso é o que acabou comigo. Isso é o que tem acabado comigo. Mas hoje, Deus, eu abro mão diante do Senhor, meus sonhos, aquilo que eu acredito que é o melhor para mim. Você sabe de uma coisa? A sua lista, quando você tem uma lista que é feita na força do seu braço, ela está roubando a vida que você tem agora. Porque na sua lista você não queria estar casado com a pessoa que você está agora. Ela está deixando de você desfrutar da beleza do casamento que Deus te deu. Porque você queria o que você desejava, mas Deus te deu o que você precisa. Eu vim aqui hoje com uma única missão, dizer a você que talvez a sua lista, se você rasgá-la, vai ser a coisa mais espiritual que você fez esse ano. E Deus vai te preparar para um próximo nível. Feche os seus olhos.